sou a Carol Arbache, nutricionista, e hoje eu vim falar aqui sobre quais ingredientes, quais alimentos não devem ser introduzidos para as crianças aí nesse primeiro momento da introdução alimentar, e alguns deles devem ficar de fora da alimentação da criança até os 2 anos de idade. Então o açúcar, por exemplo, eu já falei aqui, né, sobre o açúcar. Quem ainda não viu, confere aí os vídeos. E o açúcar realmente não precisa entrar na dieta da criança antes dos 2 anos de idade. É interessante que no começo ela fique só com o sabor doce das frutas, que é natural das frutas, que é uma quantidade bem menor de açúcar, então fica tranquilo para ela digerir e metabolizar esse açúcar. Se não, mais do que isso, já pode aumentar o risco de diabetes, hiperinsulinemia e obesidade futuramente. Outro ingrediente que não precisa entrar no começo é o sal, porque é interessante também que deixa a criança sentir o sabor natural dos alimentos. Afinal, é o nosso paladar que é viciado para o sal e o açúcar, né? A criança ainda não tem nada disso. E também os próprios alimentos já dão conta de suprir a necessidade de sódio. Os óleos também, eles podem entrar, mas assim, em mínimas quantidades, realmente, se for necessário para fazer algum refogado, mas a criança antes de 1 ano de idade é muito pequena ainda e não precisa de uma quantidade grande de gorduras. Mesmo depois, até os 2 anos, é bom evitar coisas muito gordurosas ou fritas, né? Mas caso for dar uma fritura para criança, que seja em casa e não fora, que a gente não tem muita noção da procedência do óleo, se foi trocado, esse tipo de coisa. Antes dos 2 anos de idade, assim como não é para dar açúcar, geleia, mel, açúcar mascavo, melado, outras coisas que também são extremamente doces, também podem ficar de fora. Café também não é muito interessante, porque ele né, pode ser uma quantidade já, um copo de café já pode ser bastante cafeína para um bebê e pode super estimular e não é muito interessante, não tem necessidade de oferecer café, ele pode ficar sem e deixar para quando ele for adulto ele toma um cafezinho, ou pelo menos quando for de maior idade, né, mais idade. Bom, acho que esses foram os principais alimentos que não podem ser oferecidos para crianças. Assim como o açúcar, lembrando que o mel também não pode ser oferecido, muito também por conta do risco de botulismo, né, pela uma bactéria. Então, tem que ficar de fora mesmo, mas nenhum tipo de açúcar você precisa dar para a sua criança. Isso não significa que se ela tiver contato com açúcar, ela vai, nossa, passar mal ou qualquer coisa do tipo. E daí tem muita mãe e pai que fala assim, mas o meu filho comeu e não aconteceu nada antes de 2 anos. Não é que vai provocar alguma reação imediata no corpo da criança, só que muitas vezes, se ela tiver o contato com o açúcar antes disso e tiver um contato frequente do açúcar na sua alimentação, ela pode ter problemas futuros e não é isso que a gente quer. Então aumenta muito as chances aí de hiperinsulinemia, que pode trazer diabetes, gordura no fígado e obesidade aí como as principais complicações. E a gente sabe que quando a criança tem alguma dessas doenças, as chances dela se tornar um adulto com essa doença é maior ainda, então já aumenta aí os riscos de doenças, de mortes, então não é isso que a gente quer. Por isso que é interessante evitar certas coisas antes dos 2 anos de idade. Além disso, todos os alimentos aí ultraprocessados e altamente industrializados não precisam ser oferecidos. Vamos preferir dar uma base alimentar de alimentos naturais. E aí, depois dos 2 anos de idade, a criança pode de vez em quando consumir alguma coisa que não é tão saudável, mas não vai ser o seu hábito alimentar, vai ser uma coisa esporádica, tá bom?
www.certosaber.com